Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Baú de Votu. Muito obrigado pela audiência. Realmente o programa tem agradado muito. Muita gente vem elogiando. Isso dá uma força tremenda para a gente, para nós continuarmos com esse programa. Muito obrigado mesmo. E hoje, no nosso programa, eu trago um amigo que, entre tantas coisas, ele é filho de um prefeito de Votuporanga. Alberto Guedes, muito obrigado por ter aceito bater esse papo, apesar de você estar aí morrendo de frio perto de Curitiba, né? Mas muito obrigado por ter aceito esse nosso bate-papo. Não é nada mais do que uma honra participar de um programa sobre a sua condução. Muito obrigado. Bom, Alberto, vamos começar falando quando é que a sua família veio para cá? Quando é que o seu pai veio para cá? Da onde que ele veio? Que ano? E os filhos? Dá um panorama da chegada da família aqui em Votuporanga. Pois não. O meu pai, ele estava naquela região ali de Jaú, Pederneiras, trabalhando no Banco Bandeirantes. Em 1949, ele foi chamado pelo banco em São Paulo. Ele tinha 22 anos de idade para fazer um curso de contadoria bancária, que era obrigatório, era uma formação de gerente de agência. E ele ficou 2 anos morando, era solteiro, em São Paulo, numa pensão, trabalhando ali nas imediações do Largo São Bento, Rua do Tesouro, 15 de novembro, e até que em 1951, devido a um problema na agência de Fernandópolis, ele assumiu, então, a nossa cidade vizinha e a agência do Banco Bandeirantes. Certo? E eu nasci lá em Fernandópolis, 1953. Ele conheceu minha mãe num baile em Fernandópolis, 1951. Nessa época, o meu avô, o seu Aziz José Hábito, ele morava em Meridiano e era o tabelião do cartório em Meridiano. Muito bem. Eu nasci, em 1954, o meu avô assumiu o cartório, o primeiro ofício de notas e anexos em Votuporanga. Saiu de Meridiano. E meu pai e minha mãe continuaram morando. Em 1955 nasceu o Dr. Dalvo, o Dalvin, que mora aí em Votuporanga, mas nasceu já, quem fez o parto dele foi o Dr. Jamilo Zeituni, em Votuporanga. E em 1957, em setembro de 57, meu pai foi transferido para Votuporanga e assumiu a agência do Banco Bandeirantes, também devido a outro problema que houve na agência. Então, setembro de 57 marca a chegada do meu pai, da minha mãe e 2 filhos na época em Votuporanga. E a Churuca nasceu aqui, em Votuporanga? A Churuca, que é a Maria da Graça, é a terceira dos filhos. Nasceu em 1958, 3 de outubro em Votuporanga. Depois, em 10 de junho de 1961, nasceu o Tunico, o Antônio Fernando. Tá. A Graça mora em Votuporanga, o Dalvinho mora em Votuporanga, eu moro aqui na Fazenda Rio Grande, Grande Curitiba, e o Tunico mora em São Paulo. E depois, em 1965, dia 31 de agosto, de 64, aliás, nasceu a Maria Cristina, que mora em Itupeva. Tá bom. Roberto, agora o seu pai nasceu aonde? Meu pai nasceu no dia 11 de dezembro de 1926, em Bebedouro. Porque meu avô, eu tenho meu nome em homenagem ao meu avô. Meu avô chamava-se Albertino. Ele veio de Portugal para assentar trilho em estrada de ferro. E ele entrou ali eu não sei se era na Sorocabana ou na Noroeste, agora me faço uma confusão, e ele tornou-se chefe de estação. Estações pequenas, Parnaso, Airosa Galvão, depois Pederneiras. O meu tio Nelson, que era o mais velho dos 5 irmãos, filho do meu avô, também foi chefe de estação há muitos anos. E meu pai ali ficou naquela região de Pederneiras, fez um técnico, e depois foi trabalhar no banco. Daí que ele foi para São Paulo fazer o curso. Roberto, Mas ele
Mas não tinha fixação em bebedouro, tá? Foi Ô, Berto, uma época... Bom, pode falar. é que meu avô trabalhou algum tempo lá em bebedouro e nasceu lá. Mas não havia fixação da família em bebedouro, não. Bom, Roberto, e o teu pai veio para cá como gerente. Na época, gerente era gerente, mandava mesmo, né? E ele teve não seria uma ascensão, mas ele teve um relacionamento muito grande com a comunidade, né? Ele participava ativamente da comunidade, né? Zé, eu sempre falo, você sabe que eu fui professor universitário muitos anos, que a gente tem que entender o passado para saber o que a gente tem no futuro reservado, né? Então, o que aconteceu? Ele chega, ele era um esportista, não era de praticar muito esporte, ele gostava de jogar basquete. A primeira quadra de basquete que eles fizeram por diversão foi na esquina da Santa Catarina com a Pernambuco. O Abílio Calili, meu pai, mais uns lá loucos, né? Construíram uma quadra lá para jogar no sábado à tarde, porque naquela época o banco trabalhava até meio-dia no sábado. Sim. Né? Semana inglesa e tal. Então, ele gostava de esportes. Já no final de 58, ele já se meteu a ser gerente de futebol da Votuporanguense. Pra você ter ideia. Né? E lembre-se que, historicamente, o Ravel Jimenez tem muita informação sobre isso, o Votuporanga vivia do café. Sim. Então eu vou te dar uma informação inédita, que ninguém em Votuporanga sabe disso. A carteira de crédito agrícola baseada 100% em café de Votuporanga, no estado de São Paulo, só perdia para a agência matriz do Banco do Brasil na rua Líbero Badaró, em São Paulo. Sabia disso? Poxa! Então meu pai acreditava, apesar de ser uma monocultura praticamente, né, o café na época, ele acreditava que uma riqueza puxava a outra. Então, ele, concedendo crédito de maneira até pesada para os cafeicultores, ele começou a atrair outras indústrias, outras atividades econômicas, digamos. O comércio se fortaleceu, que foi o primeiro beneficiado, assim, direto, e depois vieram as indústrias. Sim. Né? Mas é uma outra história, uma outra passagem. Então, o banco, para ele, foi uma atividade importante. Ele começou a ter um conhecimento muito grande das pessoas, porque o cafeicultor é aquele que tem um sítiozinho até um grande fazendeiro. E o que isso aconteceu? Ele foi se metendo cada vez mais com o futebol, ficando conhecido, o basquete, e até que um dia, digamos, eu acho que foi em julho de 1963, o seu Nasser Marão, ele tinha um costume, uma vez por mês, ele reunia o pessoal no prédio da Associação Comercial, que era na esquina, você vai se lembrar, da Mato Grosso. Com Pernambuco. Mato Grosso com a Pernambuco. Mato Grosso com a Pernambuco. Isso. E então ele gostava de fazer fígado cru com sal e limão, e você comia igual osso. O seu Nasser era tarado por isso. Mas era um aperitivo genial, um coquetel ele fazia. E eles pegaram meu pai, 6 horas da tarde, lá no banco, e levaram para a associação comercial, que ia ter não sei o quê. Quando ele chegou lá, aquilo estava lotado, tinha umas 600 pessoas, ele entrou aplaudindo de pé. Ele não sabia. Então ele, por aclamação, ele foi eleito, entre aspas, candidato a prefeito de Votuporanga. E gozado, né, Alberto? Eu não sei, talvez você me corrija, mas ele não tinha uma atividade política, ele não era um político assim, né? Ele era um gerente de banco bem relacionado, né? Você tem toda a razão. E tem mais uma dele. Porque uma vez, um certo político foi a Votuporanga. E esse político era muito inteligente, seu Paulo Salim Maluf. E o Paulo Maluf ia direto na casa do meu avô. Ô, seu Aziz, Dona Margarida, ele falava assim, meu avô, cadê aquele doce de leite e o frango frito? Ele sabia tudo, porque ele tinha uma assessoria enorme, que dava as informações. Então ele ganhava as pessoas nisso. E eu falei, pai, mas ficar puxando o saco de político? Ele falou, não.
eu massageio egos de político, porque Votuporanga sai ganhando. Ele era um administrador puro, ele nunca foi político, isso você tem razão. Mas ele usava o político através do ego dos políticos, né, que gostam da adulação, e conseguia as coisas para Votuporanga. Essa era a estratégia dele. Ô, Alberto, você falou lá da associação comercial, né, tá? O Chapa, se eu não me engano foi o Chapa, contou aqui que acho que surgiu o comentário, não sei, que a Votuporanguense ia contratar o Fifi. E todo mundo duvidou. Imagina, Votuporanguense trazer o Fifi e tal. Aí disse que um dia estava todo mundo reunido lá, talvez comendo fígado. Aí entrou o Nasser Marão, não sei, entraram umas 2, 3 pessoas. E entrou um garotinho, um negrinho. Aí todo mundo viu que ele tinha um porte de atleta, né? Mas ninguém conhecia o Fifi pessoalmente, né? Aí disse que o seu Nasser falou, olha, esse daqui é o Fifi. Disse que aí todo mundo levantou, aplaudiu, disse que o Fifi foi apresentado aos esportistas dessa forma lá na associação comercial. Essa é uma história do Chapa. Bom, isso foi bem no comecinho, eu acho que fevereiro de 1962. Então, eu com 8 anos de idade, eu não ia nos coquetéis ainda da associação comercial. Não posso provar, mas eu consegui aquele livro que o grupo memorialista escreveu. Nós conseguimos a ficha técnica no estado de São Paulo. E o Fifi estreou em 1962 pela Votuporanguense, fazendo um gol até. Mas ele era endeusado, né? Porque até hoje ele é o 10º maior artilheiro da história do Guarani. Ele é até hoje considerado em Piracicaba, ele foi para o Fluminense do Rio, mas ele não tinha espaço naquele time. Tinha o Tele Santana, Escurinho, Pinheiro, tinha uns jogadores lá e não tinha espaço. Então ele foi para Piracicaba e daí o Frei Benjamin e mais 2 de Votuporanga foram lá e contrataram o Fifi. Né? Então ele chegou com a fama toda, bem endeusado, a gente falava na época, né? E numa pesquisa que nós fizemos em Votuporanga, aliás, nós abrimos para companheiros do Brasil inteiro. Em 2022 foi feita a seleção de todos os tempos. E o Fifi está na seleção de todos os tempos de Votuporanga e é considerado o maior ídolo da cidade, né? Com certeza. No futebol. Com certeza, ele é o grande ídolo. Bom, vamos voltar um pouquinho para... Vamos para o lado familiar. Como que era o Dalvo Guedes como pai, na família? Eu tenho a impressão que ele era um pai super exigente. Fala um pouco dele. Você está totalmente enganado. É mesmo? Ele é ultra, tera, mega espacial e exigente. Olha, Egmar Marão Alfagali, nosso amigo em comum, eu estava conversando com ele há uns anos atrás e falei, Egmar, nós nascemos à sombra de 2 gigantes. Um chamado Marão Abdo Alfagali, teu pai, e outro chamado Dalvo Guedes. Nós não podemos jamais sonhar em igualá-los, mas sim preservar o que eles nos ensinaram de honra, de tradição e de ética. Nós temos que ser honestos como eles foram, exigentes como eles foram, e amar Votuporanga do jeito que eles amaram. Sim. Agora, jamais tentar igualá-los. Não é impossível. Então ele era um cara assim. Ele chegou para mim, falou assim, você quer ser a Votuporanguense? No final do ano nós vamos para as finais do Pacaembu, 1967. Eu falei, quero. Então, Zé, você vai lembrar que você era aluno também lá no IE. Você tem que fechar nota com 3 bimestres. Todas. Não era com os 4 bimestres. Você lembra que a nota era bimestral? E só os gênios fechavam nos 3º bimestre. Então, eu fechei. Pela ansiedade que eu estava, mas ele me deu uma lição, é isso que eu falo. A sombra do gigante é aquela que nasce um fruto, uma árvore, né? Que dá bons frutos.
O que ele me ensinou lá? Que nada se consegue sem esforço. E se você quiser alguma coisa, você tem que ir atrás. Eu tinha 13 anos de idade, cara. Eu vivia votuporanguense. Então eu era o prêmio da minha vida aquilo lá. Entendeu? Então ele exigia dos meus irmãos a mesmíssima coisa. Não me dê trabalho, não me enche o saco com escola. E outra, a grande heroína era minha mãe, né? Que ainda está viva, graças a Deus. Vai completar 93 anos em novembro. E ela cuidava de 5 filhos sendo professora primária no Pieroni. Como é que ela chama? Porque Dona Josefina Oriali Abdo Guedes. Dona Josefina. E ele saía de manhã, voltava à noite, Votuporanga. Tá? Nós íamos todo ano na Colônia dos Férias, o Banco Bandeirantes. Ele entrou na prefeitura, paramos. Entendeu? Ele vivia em Votuporanga. Então, ele não queria... deixa eu tentar me expressar melhor. Ele não queria ter problemas com família. Porque ele já tinha muito problema com Votuporanga. E aí vem uma história interessante, outra dele, que ele era exigente com ele mesmo. Ele fez um caderninho, quando candidato a prefeito, com 100 pontos de governo, dos quais ele só não conseguiu 2. Eu não sei como falar em termos corretos, mas o destacamento militar da Polícia Militar do Estado de São Paulo foi para Fernandópolis. Foi uma coisa que Votuporanga ele não conseguiu. E a outra, que estava totalmente fora do alcance dele, ele queria trazer a água do Rio São José dos Dourados para Votuporanga. 20 quilômetros de tubulação. E quando ele foi ver isso, ele foi falar com o Prestes Maia em São Paulo, que era engenheiro. E o custo tornou-se proibitivo, trazer a água do São José dos Dourados. Porque o sonho dele era ter água para uma cidade até 100 mil habitantes, que nós atingimos agora. Sim. Então você imagina, de 64 para 2024, são 60 anos depois, sem problema de água. Nós não teríamos problema de água nenhum, de captação de água. Mas era inviável, ele quebraria a cidade, fazendo a obra. E os outros 98 pontos, e mais até, ele conseguiu. Cita algumas obras, 2, 3, 4, assim, que você considera de grande importância. Política, o cara gosta de fazer obra para fora da terra, né? Metrô não dá voto. Então eu não gosto de falar só de obra. Saúde, ele revitalizou a Santa Casa, ele começou a criar os postinhos, educação era uma coisa prioritária para ele. Então, criação da FACLE, hoje esse complexo universitário chamado Unifesp, era a menina dos olhos dele. Quantas escolas ele trouxe, estaduais e municipais, construíram em Votuporanga? As obras que mais aparecem, a SAEB, uma conquista manter a SAEB. Ele trouxe a CESP, porque era inviável ficar na mão do município. O DR tinha uma das maiores filiais. Avenida Prestes Maia, Avenida Brasil, Francisco Vilar Horta. Zé, me ajuda, como é que chama a Avenida do Açari? João Gonçalves Leite. Isso. Só para citar essas 4. Né? E conseguiu, na época, fazer com que o governo asfaltasse, primeiramente de Rio Preto até Votuporanga, né? Depois foi até a barranca do Rio. Nós não tínhamos asfalto. Né? Uma coisa importante que ele conseguiu para Votuporanga foi com a família Oger, dona da aviação Itamaraty, que a linha se estendesse. Então, nós temos pelo menos 2 ônibus, um diurno e um noturno para São Paulo. Você, na época, foi para São Paulo, você sabe que era importante. A aviação Itamaraty, a gente só dependia do trem, né? E era uma viagem, assim, meio desconfortável, né? Para quem não podia pagar uma cabine e um leito. Pelo amor de Deus. Madeira, se andar 12 horas. Andar naquele de segunda, era difícil. Aquele viajei muito. E eram 12 horas. E ele conseguiu algumas representações do governo estadual, né?
Secretaria de Educação, esse tipo de coisa. Mas realmente ele se concentrou em saúde, educação e acessibilidade. Foi isso que ele se concentrou. Alberto, e quando ele foi candidato a prefeito, ele já tinha saído do banco, ele saiu do banco, pediu licença, como é que foi? Não, ele estava no banco, teve aquela surpresa da reunião na seção comercial, então ele pegou o carro dele e foi até São Paulo. Naquela época, o banco havia sido vendido. O banco era de 7 acionistas, cuja origem era a Companhia Bandeirantes de Armazéns Gerais em Sotes. Eu já tinha ido lá com ele, conhecer as pessoas. E tinha o principal, era o Dr. Quirino. Mas vendeu para a família do seu Clemente Faria, que era dono do Banco Lavoura de Minas Gerais. Certo? E aí ele compraram o Bandeirantes e tinha o Lavoura. O Lavoura, posteriormente, virou o Banco Real, aquela história. Então ele foi falar com o Dr. Gilberto Faria, que era um dos filhos do Clemente, para falar, olha, eu vou ser candidato. E ele pediu um afastamento do banco e deram uma licença para ele. Por 4 anos, que era o mandato. 3 meses depois que ele assumiu, veio o golpe. A Revolução de 64, dia 31 de março. Aí ele foi um dos poucos prefeitos do estado de São Paulo, considerado apolíticos, um puro administrador e que teve um mandato renovado por mais 13 meses. Ok? Sim. Isso em 3 meses que ele estava e pela fama que ele tinha como gerente de banco, o governo federal concedeu esse favor, vamos dizer, para ele. Entendeu? Então ele se afastou do banco e foi para a prefeitura. Zé, mais uma prova cabal do que meu pai amava Votuporanga. A carteira profissional dele está lá com a minha mãe. Ele ganhava 400 cruzeiros por mês no banco, de salário fixo. Você sabe qual era o salário dele como prefeito? 200. 150. Era 35% do que ele ganhava para sustentar 5 filhos. Tá? O cara amava mesmo. E aí, Alberto, depois ele pegou o gosto pela política, né? Ele foi vereador, aí ele gostou da vida política, né? Não, Zé. Não. Isso é uma mística que criaram, porque tem algumas passagens intermediárias. Mas eu vou pular uma, que é uma história muito bonita. Então, ele em 73, ele vinha para Votuporanga a cada 3 meses e fazer política. Que tipo de política? Você há de se lembrar, e os mais velhos aqui... Espera um pouquinho, deixa eu fazer um parênteses. Por que ele vinha para Votuporanga? Ele mudou de Votuporanga? Sim, em 26 de dezembro de 1969, nós mudamos para São Paulo, porque ele queria que os filhos tivessem uma educação, digamos, mais avançada, e ele voltou ao Banco Bandeirantes. Me perdoe, eu esqueci. Ele voltou ao Banco Bandeirantes e o banco deu para ele, meio castigo, deu uma agência em Osasco. E nós morávamos perto do Parque Ibirapuera. Você imagina a viagem que ele fazia todo ano, todo dia. E a Marginal não estava pronta ainda de Pinheiros. Ele tinha que sair, quem conhece São Paulo, pela 23 de maio, e chegar no Anhangabaú e descer reto ali a Tiradentes até a Marginal para pegar a Marginal do Tietê e voltar por dentro, para Osasco. Aí ele abriu uma agência logo depois de Osasco, que era o Jaguaré. Bom, ele cresceu. Quando ele fez isso, ele teve um infarte, que ele veio para Votuporanga para fazer política. Por quê? Os mais velhos vão se lembrar, tinha 2 partidos só no país. Arena e o MDB. Arena, que era do governo, e o MDB. Então, por uma questão de Votuporanga ficar protegida, blindada,
o pessoal, o doutor Viscardi, o doutor Joaquim Figueira da Costa, todo esse pessoal mais eminente de Votuporanga foi para a arena, lógico, para ter as benesses, né? Sim. Não de forma interesseira em favor de Votuporanga. E ele teve infarto numa dessas reuniões. Ele teve infarto e ficou uns 6 meses afastado. Então colocaram ele no Banco Bandeirantes de Investimento, onde eu estava trabalhando na época. E como diretor de crédito do banco, porque é uma atividade mais calma. Aí passou mais uns 6 meses, ele estava bom, e ele então assumiu a agência central do Banco Bandeirantes da Rua do Tesouro, a agência matriz. Aí ele foi até... depois ele vinha para Votuporanga, não com tanta constância, mas participava. Tal. E ele foi até 90, quando ele se aposentou. Então ele ficou 44 anos no Banco Bandeirantes, no total. Aí ele se aposentou. Você conheceu meu pai, sabe que ele não aguentava ficar parado. Né? Batia pé todo dia, com 90 anos, saía na rua Amazônia e andava. Ia até o banco, conversava lá, voltava para casa, ia no supermercado, rodava o dia inteiro. E então ele cansou de 2 anos, menos 2 anos como aposentado. Aí eles vieram para cá, meu convite, eu paguei 2 semanas de hotel para ele aqui no litoral de Santa Catarina, peguei minha esposa, os 2 filhos, fomos para lá. Aí ele me falou, vou voltar para Votuporanga. Então logo que ele voltou, ele foi candidato a vereador. Isso em que ano? 92. 92. Por que isso? Porque os amigos dele falavam que ele era necessário em Votuporanga. Mas o meu pai voltou a Votuporanga não por vaidade, por essas amizades. E ele também sentia que ele estaria melhor assessorado na idade dele, já estava com 66 anos, perto dos amigos. Os médicos, os dentistas, os amigos pescadores, os futeboleiros. Ele era assim, ele era um cara de sociedade, cara, super participativo, né? Uma figura carismática. Ô, Alberto, eu era garoto e eu lembro dele, eu sempre achei o teu pai uma pessoa assim muito séria, muito, né? Mas aí a gente vai ver nas histórias, ele gostava também de umas brincadeiras. Uma vez o Frei Arnaldo expulsou ele, né, de um jogo. Foi isso? Foi. Como é que foi? Fizeram um jogo dos professores contra não sei o quê. Né? E meu pai jogou bola, mas nada sério. Então ele entrou com a camisa 10 nesse jogo noturno no antigo Plínio Marim. Mas já estava tudo combinado. Aí o cara passou perto dele e derrubou o cara, mas assim, sem machucar assim nada. Sim. E o Frei Arnaldo era o árbitro. Expulsou. Era o árbitro, mas também árbitro de 5 minutos só, porque também não tinha condição de correr. Aí deu um cartão vermelho, expulsou, tirou de campo, apitava, mandou chamar a polícia para tirar o prefeito de campo. E na época tinha uma brincadeira que eu não sabia por quê. Quando você falava besteira, você ganhava uma bananeira. Eu vou te dar uma bananeira. Como falar abobrinha? Era bananeira. Aí não sei quem entregou pro Frei Arnaldo, pro meu pai foi lá e levou no meio do campo Frei Arnaldo a bananeira. Para de fazer essas bananeiras aí. O estádio inteiro caiu na risada, porque sabia que era tudo armado, né? Você sabe que eu vi uma foto, eu não sei onde eu vi essa foto, que me parece que o Domingos Pignatari estava fingindo que estava pagando o Arnaldo, como se estivesse comprando o jogo, né? Quer dizer, tinha muito dessa brincadeira entre as pessoas que comandavam a cidade, né? Era uma coisa meio... né? Você usou um termo pesado, comandava. E eu vou te contar aquela história que eu guardei aqui na manga, para saber o que era a cidade. Muitos me perguntam por que você... Eu apenas fui o organizador e o escritor final do livro,
a paixão de uma cidade. Aí fala, mas por que você escreveu? Eu falei, porque Votuporanga, ela tinha no futebol uma válvula de escape para se tornar conhecida. Tá? E as pessoas que comandavam Votuporanga, na verdade, não comandavam, eles se uniam por Votuporanga. Então, em 1964, uma história real, eu participei, eu tinha 11 anos de idade. Está no livro, documentado direitinho. E quem quiser saber é só ligar para o filho do Fiore Giliotti e a filha, atestam toda a conversa, porque eles já ficaram hospedados na minha casa aí em Votuporanga. Meu pai era muito amigo do Fiore, desde que ele chegou como repórter. Ambos palmeirenses até a medula. O Fiore queria que meu pai, quando foi para São Paulo, fosse conselheiro do Palmeiras. Meu pai não queria. E o Fiore, o primeiro título de cidadão votuporanguense que ele recebeu foi em Votuporanga, em 66. Mas em 64, a Bandeirantes tinha inaugurado, você conheceu, o edifício Radiantes, no Morumbi. O Fiore insistiu, nós chegamos lá, fui com meu pai de táxi. Ai, meu Deus, como o Morumbi era longe naquela época. Pelo amor de Deus, era uma viagem. Tinha um estádio e o edifício. Tinha o Einstein, o hospital, o edifício da Bandeirantes e o Morumbi. Só. Aí, chegamos lá, o Fiore foi apresentando o Etel Rodrigues, que era o Etelvino Rodrigues, repórter, Alexandre Santos, que tinha um problema nas pernas, Borg Júnior, Luiz Augusto Maltoni, né? E foi apresentando o pessoal, tudo aberto, o ambiente. Depois foi numa sala, que era a sala do Fiore. Ele falou assim, Dalvo, meu amigo, escuta o que eu vou te falar. Eu nem me comparo a você com essa tua habilidade que você tem de convencer as pessoas. Mas eu vou te convencer de uma coisa hoje. Futebol é propaganda. Uma cidade que quer aparecer tem que investir no futebol. Eu estava lá, Zé. Eu vi aquilo. Que é? Eu era moleque, não sabia elaborar as palavras, tirar o sentido delas e tal. E meu pai chega em Votuporanga na primeira reunião e ele falou, vem comigo. Sentou lá. Estava Milton Ferreira, Fleurin Sequini, Léo Comer, Tunico Comer, Nasser Marão, Marão Abdo Alfagali, Milton Ferreira, Roberto Marão. Estava esse pessoal do futebol e falou, ó, nós vamos começar o ano que vem a começar a montar um time para daqui 2 anos. Porque futebol é o embaixador da cidade. Ele mudou a frase do Fiore. Aonde a Votuporanguense puser o pé, a outra cidade vai nos conhecer. Então, o Fiore Giliotti é um dos grandes responsáveis. Olha o que eu estou te falando. Isso é inédito. Pelo ponto de ruptura de Votuporanga no cenário nacional. Inclusive, como o segundo maior polo moveleiro do país na época. Você sabia disso, né? Segundo polo moveleiro do país. Sim. Nessa época, Votuporanga foi conhecida. Por causa do futebol. Você chegava em São Paulo, todo mundo falava votuporanguense. Eu fui no segundo jogo contra o 15, tinha 15 mil pessoas. Você é de Votuporanga? Pô, e é isso mesmo. Pô, mas que futebol bonito, né? Entrei na faculdade, no Getúlio Vargas, em 71. Os colegas viram, pô, você é de Votuporanga? Pô, Tininho, hein? Timão, hein? Tinha o Liminho, o Cardozinho, o Flávio, Raimundi. Os caras falavam o nome do jogador, cara. Ô, Alberto, eu conto uma história. Aqui eu já contei acho que umas 10 vezes. Quem acompanha o programa já deve saber. É normal, para nós velhos é normal contar a mesma coisa. Mas, em 1975, eu fui trabalhar na Gazeta Esportiva. Aí eu cheguei, e tinha... Solange Bibas. Trabalhei. Era o Papa. Solange Bibas era o Papa. Ele tinha 2 arquivos atrás que tinha... Todo dia ele atualizava as fichinhas dele. Tinha tudo lá. A história do futebol estava lá. O futebol mundial. Aí eu não sei, no segundo, terceiro dia, alguém falou em Votuporanga. Aí ele falou assim, ô garoto, você é de Votuporanguense? Você é de Votuporanga? Eu falei, sou. Falou, olha, um dos maiores times que eu vi jogar na minha vida foi a Votuporanguense de 1967. Ele guardava aquilo e ele tinha a fichinha lá da Votuporanguense.
quem jogou, papapá, tal, tal. Então ele, e ele falava, foi uma grande surpresa pra gente ver aquele time jogando daquele jeito. Só tinha craque naquele time. Então realmente, Eu tava no Pacaembu e meu pai sentou com o Marão, o Marãozinho e o Egmar, lá perto das tribunas, que o João Avelange foi no jogo, o Flamengo queria levar o Cardozinho Liminha, mas o Santos também queria, e o João Mendonça Falcão estava trabalhando a favor do Santos, o Haroldo acabou no Palmeiras, o Sérgio foi para São Paulo, e eu sentei do outro lado. Sabe quem sentou do meu lado? Seu Antenor, que era o motorista da prefeitura, Silvinho Ferrari e Luiz Viveiros. Aquilo tinha uma aura, e aquele futebol competitivo, vistoso, acelerado da Votuporanguense. O 15 levou um baile, nós fomos roubados lá. Mas o que tinha naquela história? A divulgação de Votuporanga. Tanto que em 68 nós nem disputamos, foi muito dinheiro gasto, foi investimento. Mas o que aconteceu para voltar lá? Quem comanda Votuporanga? Eu estou velho, mas não estou senil ainda, não estou caduco. Olha só, o seu Domingos Pinhatari, aqueles que eu citei, o seu Nasser Marão mandava fazer o livro de ouro. Eles desciam a Rua Amazonas, iam na Pernambuco, na São Paulo, com livro de ouro e a assinatura valia. Não era promessa, os caras depois iam receber. Então Votuporanga se uniu como nunca. A comunidade se uniu em torno de uma coisa chamada Associação Atlética Votuporanguense. Pouca gente tem essa noção histórica, que Votuporanga explodiu para o mundo graças ao futebol em 67. sim. E outra coisa, viu? E outra coisa, viu? Outra coisa, hoje o CAV tem uma das maiores torcidas da Exatamente. Exatamente. Só que Eu ia falar isso. Só que vão 2.000 pessoas. Agora contra o Capivariano foram 2.000 e poucos. Naquele tempo, aquele estádio ficava lotado. Tinha mais de 5.000 pessoas. Eu conto no livro, em 67, até foi publicada a última parte agora, sábado no diário. Em 67, os irmãos Marão colocaram carroceria de caminhão em cima de tambor, atrás dos gols, para poder ter gente assistindo o jogo. É verdade. Você tem ideia. A Federação Paulista, você sabe que naquela época, os clubes apresentavam uma bilheteria mais abaixo para mandar dinheiro para a federação. O seu Dalvo, ele urdia todas essas tramas. Né? O Jaime Gil e o Antônio Moraes sabiam bem disso, lá na época, era os tesoureiros lá. Então, não, era gozado. A hora que anunciava o público, todo mundo vaiava. A ficha do amistoso, você entra lá no Meu Timão ou no corinthians.com.br, tá lá 3.376 pessoas. Tinha 12.000, cara. Naquele Plínio Mari. Tinha gente em cima das paineiras, pra você ter ideia. Tinha. Impressionando um pouquinho. Então, o seu Dal... Eu tinha, você sabia, não sei se você sabe, eu tinha cadeira cativa, né? Atrás do gol lá morava o Adalto Lupo, meu cunhado. E lá tinha uns pés de amora. A gente subia naqueles pés de amora. A gente assistia um jogo de lá. Cada um tinha o seu lugarzinho, seu cativo. Assisti muito jogo no pé de amora, atrás do gol. Que era o gol do placar. Então o seu Dalvo, ele era um cara participativo, dinâmico, que era a principal característica dele, exigente com todo mundo, mas ele era um cara que sabia delegar. Ele comandava os processos, por exemplo, o da faculdade, da Unifesp, menino dos olhos dele, ele comandou o processo, pegava a fusquinha dele e ia para Brasília. Ele e o Vanderlei Passoni. Quando saiu a autorização, ele chegou, Vanderlei, cuida. Meu pai sabia delegar. Então ele não era personalista, que é um defeito de político. Por isso que a gente fala, não era político. Então ele fez essa história da Votuporanguense e outras histórias em favor de Votuporanga. Tá? Ele deu empurrão
em muita indústria. O Facchini, 63, o John Kennedy, antes de ser morto, liberou um programa na América Latina chamado Aliança para o Progresso. E o embaixador, o ministro das Relações Exteriores do Kennedy era o Johnson, não o Lyndon Johnson, que foi presidente depois, que era o vice. E esse cara assinou via Banco Bandeirantes, que tinha então um agente bancário, a primeira liberação no mundo da América Latina do Aliança para o Progresso foram 3 milhões de dólares na época. Facchini, em Votuporanga. Ah, é? Graças ao Dalvo Gomes. Isso em 69? Em 63, 1963. 63. Então, ele era gerente do banco, ele não era o prefeito. Sim. Mas ele tinha essa visão, uns falam que é holística, né, geral de Votuporanga, ele conseguia ter isso. Então, como é que eu vou transmitir aqui para vocês que estão nos vendo, ouvindo, esse amor? Amor, uma coisa intangível. Você sente e faz, né? Ele era desse jeito, ele se apaixonou por Votuporanga e fazia essas coisas. Agora, ele tinha aquele lado de também trazer a sardinha para ele. Tem outra história, você entrevistou 2 vezes o Marcelo Zeitoni. Sim. O avô dele, seu Plínio Marim, era São Paulino, doente. Aí, 59, precisamos inaugurar o estádio. Tá pronto e tal, vamos trazer um time grande. E essas pessoas, você falou, comandavam Votuporanga, eram amigos, faziam churrasco junto, pescavam junto, eram sócios nas ilhas do Rio Grande. Então eram amigos mesmo. Vamos trazer um time grande. Boa ideia, bom. Então, quem que nós vamos trazer? Esse, aquele? Não, tem que ser o Santos, do Pelé, tal, Não, mas não, é muito caro, não sei o quê. Aí propuseram fazer um concurso popular. Você tinha 2 jornais em Votuporanga, você se lembra que você é desse tempo. O Oeste Paulista e a Vanguarda. O Oeste Paulista e a Vanguarda. 59 já era um jornalista renomado aí. Aí você comprava o jornal, ou era assinante, e vinha um cupom. Você escrevia Santos Futebol Clube e punha numa urna, no comércio. Tá? Quando faltava uma semana, seu Plínio Marim, São Paulino, não aguentou a emoção e falou, olha, pressionaram ele na rádio clube, ele falou assim, tem o São Paulo, porque o São Paulo está com quase 8 mil votos. O Votuporanga tinha 25 mil habitantes, São Paulo tinha 8 mil votos. O meu tio Azizinho tinha arrumado de vizinho, de parede, uns 200 jornais, foram 200 votos para o São Paulo. Aí o seu Dalvo escutou a entrevista do seu Plínio Marim. Aí ele juntou uns amigos palmeirenses. Palmeiras teve 42 mil votos, uma cidade de 25 mil habitantes. E o Palmeiras foi o primeiro time grande, jogou e ganhou de 4-0, né? Com 2 gols do Julinho. O que eles fizeram? Eles foram numa gráfica de um palmeirense, lógico, não era um corintiano, e imprimiram os cupons e colocaram nas urnas. Seu Plínio Marim nunca soube dessa história. Ele ia morrer. Mas ele fez. Gente, esses caras, eles faziam de tudo por Votuporanga, mas também eles tinham essas tiradas. Então, se o momento ele era exigente, ele era muito brincalhão também. Bom, Alberto, e esse tipo de brincadeira era até salutar, né? Porque isso aumentava o interesse da população, né, de ajudar o time, ajudar a cidade, né? Isso fazia parte disso, né? Fazia. E outra, qual era o point de Votuporanga, você se lembra? Você já foi dono de boteco? Era lá no restaurante Marabá. Não. Lá era da Elite, onde você... Taque Bar. Taque Bar. Tinha a Casa Bac. A Casa Bac tinha a vitrine
e um encostadinho assim. Ali o pessoal se assentava, né? Para não falar que colocava a poupança ali. E os jogadores faziam point ali. E muitos jogadores se radicaram em Votuporanga, sabe disso? Fifi, Raimundinho, Gilmar, Haroldo, né? Passaram a residir em Votuporanga. Então a molecada passava, as pessoas, os transeuntes, né? Como dizia na época, passavam ali e estavam os jogadores. Isso deu muita conexão, muita liga entre a população e os jogadores. Também. Tá certo? Sim. Outra, jogador naquela época não ganhava muito. Não. Então, muitos foram mecenas, verdadeiros doadores. Tiravam dinheiro do bolso para dar para o jogador sustentar. Agora, viu, Alberto, você está falando que o jogador não ganhava muito. Um dia eu conversei meio rapidamente com o Haroldo, assim, aí eu falei, o Haroldo, por que você não ficou no Palmeiras? Ele falou assim, que lá no Palmeiras eles pagavam um pouco mais do que aqui em Votuporanga e eu vou ficar aqui em Votuporanga. Quer dizer, a diferença de salário dos grandes times não era tão grande quanto é hoje. Não, era assim. Rivelino, Ademir da Guia, o Pelé ganhavam aquele salário, né? Sim. Mas os outros eram pouca coisa acima jogar no interior. Mas ninguém ganhava R$1 milhão, né? Não, você não pode pegar um jogador aí, eu não vou citar nomes, né? No nosso time em comum, que ganha R$400 mil por mês. Não, é absurdo. Não faz o menor sentido. Né? Eu reconheço que um artista deva ser bem remunerado. Mas era assim. Bom, Zé, aí tem que retomar alguns pontos do que você falou. Então, quando nós mudamos para São Paulo, meu pai seguiu a vida no banco. E outra, estava lá, 2 filhas. Ele sempre foi paternalista. Então ele queria acompanhar as filhas. Eu entrei na GV, fui trabalhar no Banco Bandeirantes, aí fui para o Citibank fazer carreira no Citi. Em 79 já fui para a Bahia, transferido para lá, fiquei quase 3 anos. E meu pai continuando no Banco Bandeirantes e tal, que tinha uma renda boa, podia sustentar uma faculdade de medicina no meu irmão. Aí as meninas foram fazer Direito e Psicologia na PUC. O Tonico também não trabalhava, fez Engenharia Civil na Paulista. E a vida seguiu uma vida assim de classe média, normal, sem grandes alterações, né? Todo final de ano eu ia para Votuporanga, porque era a casa do meu avô que concentrava todo mundo, né? E meu pai estava contente até que se aposentou. Então ele resolveu voltar para Votuporanga, foi vereador na época do Pedro Stefanelli. E meu pai era uma figura, como eu disse antes, carismática, simpático, muito dinâmico, conversava com todo mundo. Nunca falou um palavrão para alguém. Nunca teve uma altercação com ninguém, de sair no tapa. E todo mundo via nele um cara que amava Votuporanga. Tá certo? Sim. Tem histórias aí, prefeitura, tal. Mas ele foi um cara que ele falou assim, eu tenho um desafio. Teve um grande prefeito antes de mim, o senhor Hernani Matos Nabuco, que iniciou o asfaltamento, a parte de água e esgoto de Votuporanga, obras que furaram as ruas, você sabe disso. Sim. Foram problemáticas. E eu tenho que fazer algo mais vibrante para Votuporanga. Eu tenho que incentivar a indústria, não pode ser só o comércio. A agricultura não pode ser só o café. Ele aí começa a ter uma diversificação em Votuporanga. E foram 5 anos e 1 mês que ele viveu essa cidade trazendo o que ele podia trazer para Votuporanga. E ele nunca deixou de elogiar. Se eu for falar todos os nomes, eu posso ser injusto com alguém. Mas todos os nomes que eu já falei aqui, nossa senhora, família Comar, família Facchini, família Marão, família Zeitune, família Marim, aqueles heróis desconhecidos que a gente tinha em Votuporanga, trabalhavam na prefeitura. Votuporanga era uma irmandade, cara, uma fraternidade verdadeira, porque foram 5 anos de progresso.
E depois ele falou, agora eu tenho que dar sustentação para minha família. Por isso que eu vou para São Paulo, fazer as meninas estudar, os filhos e tal. Né? Eu fui pai já com 23 anos e meio, já me desliguei um pouquinho assim, não do âmbito familiar, né? Dessa dependência. Então, a coisa seguiu o curso normal. Aí, quando ele voltou, ele passou a fazer parte na Unifed, daquele conselho de notáveis, dos ex-presidentes, sempre dando um pitacozinho, né, nas coisas que ele entendia que eram boas para a Unifed. É a menina dos olhos dele. Sempre foi a Unifed. E por quê? Porque as pessoas chegavam e falavam, seu Dalvo, tá tudo bem, tá tudo bem. Você vê agora, vou ter que me virar. Mas por quê? Porque a minha filha vai estudar em Rio Preto. O outro via, meu filho quer fazer medicina, mas tem que sair de Votuporanga, tem que ir lá para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Entendeu? Então, a sementinha da faculdade já era lá em 63. Entendeu? Então, que chama de faculdade falava faculdade naquele tempo, não centro universitário. Então, ele foi atrás desse sonho para ele. Entendeu? E muita gente deveria entender que, eu vou falar em nome da família, nós, quando olhamos a fachada aí na rua Pernambuco, por exemplo, eu não vejo uma faculdade, um centro universitário. Eu vejo uma ideia, um sonho do meu pai que se tornou realidade. Mas não algo como de nossa propriedade, e sim da comunidade. Porque ele nos ensinou essa visão. Roberto, essa foi a grande mensagem na vida do meu pai, foi essa. Bom, Roberto, nós estamos já no finalzinho. Eu queria ver se você consegue falar em 2 minutos a relação do Aziz Ábido com a sua família. Como é que isso... José Ábido, imigrante libanês, chegou para ser mascate, fazia a linha da Noroeste até Campo Grande. E a companhia Melhoramentos, vindo do Theodor Philly Schmidt, companhia, aquela história, fez o loteamento do sertão de Tanabi e meu avô adquiriu lotes de terra e é meu bisavô, terceiro morador de Votuporanga. Tá? Terceiro morador. Em 54, o meu avô, Aziz José Ábido, pai da minha mãe, assumiu o cartório em Votuporanga. Tá? E ele foi, se eu não estiver enganado, 6 vezes vereador. O cartório já existia ou não? Não. O cartório era tudo concentrado em um só. Tá. Que eu não me lembro quem é. Então foi criado o cartório e ele assumiu. Foi feito o concurso e ele assumiu. O meu avô trabalhava com Francisco Vilar Horta, que havia sido designado nos anos 30 o tabelião em Américo de Campos. Sim. E o seu Aziz conhecia bem a região, porque ele é um dos heróis que está lá na 9 de julho, no obelisco na 9 de julho, no Marco, lá aí em Votuporanga, o nome dele. Ele era estafeta. Estafeta era o correio a cavalo. Era um tubo de cobre, está na casa da minha mãe, está lá guardado. Ele punha as mensagens, saía de Américo e ia a Cosmorama. De Cosmorama ele ia a Tanabi. Tanabi ele ia a Américo. Ele fazia esse triângulo. Tudo a cavalo. A cavalo. E esperando as ordens do 2º Exército de Campo Grande vir por Bauru para se juntar com as tropas aqui do Noroeste Paulista, da região de Rio Preto, que nunca vieram. Entendeu? E ele conhecia a região por causa disso. Então, tem um termo que a gente fala atavicamente, ou seja, lá no fundo, as raízes da família, nós estamos ligados em Votuporanga desde 1926, se eu não tiver, 27. Tá, vamos fazer 100 anos aí. Mas isso não nos dá nenhum título de conde, duque, de nada. Tá? Tá ok, Roberto. Apaixonante. E você tem uma ideia? Pode falar. Uma ideia,
nós aqui, meus filhos, meus netos, amigos aqui acompanham o CAD hoje, porque eles acham incrível a gente gostar de Votuporanga como gosta. Como meu pai nos ensinou a gostar, né? Sim. Robertão, o tempo esvai, não é assim que se fala? Você falava, o tempo termina. Infelizmente, a gente poderia ficar aqui muito. Oi? O tempo passa. O tempo passa, a torcida brasileira. Fiore Gilhote. Alberto, muito obrigado por esse bate-papo. Eu queria muito que você contasse a história do seu pai, que foi um grande prefeito mesmo. E muito obrigado por esse papo agradável. Zé, eu e em nome da família agradecemos, porque se a gente não deixar registrado, ninguém vai saber dessa história. E você tem prestado um serviço a Votuporanga inestimável, meu amigo. Que eu peço a Deus que as pessoas deem o valor ao que você tem feito nesse sentido, de coração. Eu acho que você não tinha ouvido isso antes, não quero ser o primeiro, mas já que eu sou, agradeço pela honra de falar isso para você. Nós precisamos deixar isso registrado. E sugiro que o seu próximo livro seja uma transcrição das entrevistas, tá bom? Eu sei que vai dar 10 bíblias, mas fazer o quê? Está vivo ainda para ler. Tá bom, Zé? Tá bom. De coração. Muito obrigado. Grande abraço.